Oi, oi, musas! Como que vocês estão? Olha só, eu vencendo a minha própria meta, soltando 2 vídeos na semana. Força de vontade, comprometimento, obsessão ou falta do que fazer? Fica a dúvida. E nossa, como minha cara tá brilhosa. Pera aí que eu vou retocar meu pó. Pó. Onde você achou o pó? Já todo o óleo dessa cara. A gente tá fazendo 1000 graus nessa cidade. E eu... Agora sim, com a cara sem parecer um pastel, né, no óleo velho ainda por cima, vamos começar o vídeo de hoje. Eu queria falar com vocês sobre um tema que eu adoro, gente. Eu sou muito mulherzinha desse universo, que são as It Girls. Que a gente sempre tem as nossas, né? Qual é a sua It Girl, inclusive? Me conta aqui nos comentários. A minha, gente, na verdade eu tenho várias. Eu amo a Jenny Birkin, eu amo a Diana Ross, eu amo a Marianne Faithfull. Eu amo tanta gente, sabe? Françoise Hardy. Eu vou pensando, falando e pensando, e eu falo, eu não posso deixar de citar essas mulheres maravilhosas que me compõem aqui. Só que tem algo que eu sinto falta, tá? E eu não quero ser aquelas pessoas chatas que fica assim, ai, no tempo antigo era melhor. Ai, sabe essa nostalgia besta? Eu não gosto desse tipo de coisa. Só que uma coisa que eu sinto é que as pessoas antigamente, né, elas não tinham necessariamente stylists, assim. Algumas tinham, obviamente. Eu sinto que o estilo nascia mais delas antes delas terem um stylist, sabe? Do estilo de vida, daquilo que fazia elas serem elas também. Então, se a gente pensa na Jane Birkin, por exemplo, que eu vou estar sempre citando aqui porque eu sou monotemática, repetitiva e eu gosto muito da musa desde que eu tenho, tipo, 13 anos. Eu sou muito fã dela. Eu sempre penso que a cestinha dela não nasceu simplesmente porque, eu acho uma cestinha legal e cool e eu quero ser diferente. Mas sim das necessidades dela. E, ao mesmo tempo, compunha ali, se a gente pensa na década, né, que ela estava vivendo, no momento histórico que ela estava vivendo, tudo fazia muito mais sentido. E aí eu acho que hoje faz falta isso, sabe? Porque os estilos, eles nascem muitas vezes do que vai performar melhor no tapete vermelho, ou dos objetivos de imagem da pessoa. E não que antes não tivesse objetivo de imagem, gente, sempre teve, né? Só que era uma coisa mais de autenticidade, de personalidade. Acho que esse que é o ponto. É que seu estilo deve refletir a sua personalidade. Isso é a melhor coisa do mundo, sabe? Então, acho que inclusive a gente fala muito de pessoas que são básicas e tal, só que tem personalidade, inclusive no estilo que é mais básico, mais minimalista. É só a gente pensar na Sade, por exemplo. Você quer a mulher mais estilosa, diva, perfeita e bonita do que a Sade? E ela tem um estilo super mais básico. Estilo clássico, a mesma coisa, sabe? Você não precisa ter um estilo super extravagante, super mais performático, digamos assim, ou sair do seu universo pra você ser estilosa e pra ser uma It Girl. Só que aí que me pega esse ponto, né? Que eu acho que as It Girls hoje, elas estão meio pasteurizadas, sabe? Tudo mais do mesmo. E tem várias mulheres que eu amo, tá? Atuais, inclusive. Zoe Kravitz, por exemplo, diva, lindíssima, belíssima. Gosto muito da Dakota Johnson, a Taylor Russell também. Lily Rose Depp, né? Minha irmã, Suki Waterhouse, minha outra irmã, também gosto muito dessas mulheres. E acho que elas têm estilos maravilhosos e que fazem muito sentido para a composição dela, sabe? Quando eu penso na Lily Rose, por exemplo, ela tem muito esse mix do pai e a mãe dela, sabe? A mãe dela, inclusive, perfeita. Eu amo ela, acho ela muito estilosa, muito diva. Ela lançou um álbum recentemente, ou vai lançar algo assim. Eu vi só, tipo, o teaser do álbum, mas maravilhoso. E aí eu sempre penso nisso, né? Como que ela traz esses elementos da família dela, do estilo dos anos 90 da mãe dela, sabe? E também essa pegada de querer ser meio esquisita, que tem muito a ver com o pai dela também, sabe? Então isso eu acho muito autêntico quando a gente pensa nessas It Girls. Só que tem muita gente aí que é considerada It Girl e eu só acho que é tipo uma menina magra e bonita e que tá usando coisas que estão dentro da moda, sabe? Não estão inovando, não necessariamente aquele é o estilo dela, porque ela segue tendências. E isso a gente vê muito no universo de influenciadoras também. Pessoas que estão usando apenas o que tá em alta e elas vão trocando de estilo conforme, né, a trend vai mudando. E aí, gente, tem problema a gente se adequar às trends? Óbvio que não, acho que é super legal a gente trazer elementos ali pro nosso estilo pessoal. Só que eu sinto que tem pessoas que simplesmente elas pegam tudo. Tipo, a moda é clean girl, eu vou ser clean girl, a moda é boho, eu vou ser boho, e por aí vai, sabe? Então isso traz um pouco de falta, sabe? Pra esse elemento. E às vezes eu me sinto meio órfã de outras It Girls. Então, dito isso, o que faz uma It Girl de verdade ser uma It Girl? E ao
uma coisa que você pode ser uma it girl também. Já parou pra pensar nisso? Vai muito além do seu estilo. Tem a ver com sua personalidade e com o seu molho. Coisa que eu acho muito coisa de it girl é ter coisinhas que são só suas. Na mesma ideia da Jane com a sua cestinha? Exatamente. Pode ser uma bolsa, pode ser um perfume, um penteado, um brinco, uma pulseira que você nunca tira. Eu tenho uma amiga, por exemplo, eu não sei, inclusive, se ela ainda usa essa pulseira, mas eu lembro que ela tinha uma pulseira que ela usava sempre e eu sempre achei isso muito legal. Porque eu nunca tive esse elemento de acessório que era meu, assim, sabe? Uma coisa só minha, um anel que é só meu. Eu uso, por exemplo, aliança e tudo mais, mas uma coisa que você nunca tira e que tem, às vezes, outro simbolismo pra você. Essa pulseira, por exemplo, se não me engano, foi a avó dela que deu pra ela e ela sempre usava. Eu, por exemplo, eu acho que o meu elemento é minha franja. Porque ela sempre tá comigo. Não importa, assim, o momento de vida que eu estou. Desde que eu sou adolescente, eu uso franja. Às vezes mais longa um pouquinho, às vezes mais curta, às vezes franja vegana e por aí vai. Mas eu sempre tô de franja. E eu acho que as pessoas sempre me associam a essa menina de franja, entende? Apesar que não é uma coisa só minha e que é um corte de cabelo que várias outras pessoas podem ter, são elementos ali que podem associar a você. Se a gente pensa na Jane, inclusive, a franja também é um elemento dela. Para além, né, dessa questão da bolsa, né, da cesta, a franjinha dela compõe muito o visual dela. E é uma coisa que a gente associa muito a ela. Se a gente pensa em outras mulheres, né, também em relação ao cabelo, a Brigitte Bardot tem um cabelo muito emblemático. É a coisa que a gente mais associa a ela. Talvez cabelo e maquiagem também, né, que é aquele delineado mais pretão, assim. Agora, se a gente pensa, sei lá, na Marilyn Monroe, eu associei ela muito a batom vermelho, a umas roupas mais acinturadas, ao Chanel número 5 também, que era o perfume que ela usava. Vocês entendem? Essas coisas que estão ali no nosso imaginário e que associam a pessoa, eu acho isso muito legal. Essa ideia de quando você vai comprar um presente pra alguém e você bate o olho e fala, isso é a cara da pessoa. Então isso é uma coisa que me passa muito a ideia de it girl. As it girls, elas têm coisas que são muito a cara dela. Porque elas têm gosto, né? Elas têm muita personalidade e muitas referências que compõem o universo delas. Outra coisa, eu acho que é essa misturar estilos com naturalidade, que tem muito a ver com você, às vezes, aderir tendências a seu estilo próprio. Porque eu acho que estilo é construção, momento de vida, a essência que está de acordo com o tempo também, sabe, que você está vivendo. Então, sempre quando eu vejo essas divas que eu adoro, sabe, mais antigas, eu falo muito das divas antigas porque eu adoro estilo vintage, né? Moda vintage e tudo mais. Então, se eu penso, por exemplo, na Patty Boyd, que foi casada com George Harrison ali nos anos 60, anos 70 também. Ela teve tantas eras, né? No início, por exemplo, dos anos 60, ela era toda mais dollzinha. Mais pro final, ela já tava com uma pegada da época, especialmente, mais do hip chic mesmo, do boho. Nos anos 80 também, ela foi acrescentando elementos ali que faziam muito sentido com o contexto que ela estava vivendo. Eu acho isso muito legal também, gente. Não é porque, a pessoa tem que ter um estilo pro resto da vida, a mesma coisa ela não pode mudar. Isso é muito chato, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que it girls tem um estilo que parece que está sendo vivido. A pessoa que tá vivendo o dia a dia dela ali, e o estilo ele vai se adaptando conforme as necessidades, o tempo, e por aí vai. Não é algo tão meticulosamente pensado, sabe? Por mais que a gente pense em composições e tudo mais, eu acho que essas pessoas têm muito mais esse elemento de fazer que as coisas tenham a cara dela, de alguma forma. Eu acho que muita coisa que a gente vê hoje parece muito montado. E às vezes é muito bonito, mas é muito editorial, sabe? Falta um pouco de vida. Tipo, é tudo muito Pinterest. E eu acho que isso, a estética muito Pinterest, apesar de que ela é muito bonita, e eu adoro Pinterest, gente. Inclusive, curiosidade aqui, né? Eu uso Pinterest muito antes, tá? Quando precisava de convite pra poder entrar, eu tava lá no Pinterest. Então, assim, eu gosto muito da estética, acho que é uma ferramenta maravilhosa pra gente procurar referências e descobrir novas coisas, sou muito fã. Só que ao mesmo tempo, hoje tem essa estética do Pinterest, né? Que é uma estética muito até ligada, acho que ao clean girl também, as coisas que são muito montadas. Apesar de você poder procurar qualquer coisa lá. Mas vocês entendem o que eu tô falando, né? Tipo, o quarto Pinterest, por exemplo. É um quarto que é extremamente lindo, mas é tudo muito pensadinho ali. Parece que não tem tanta vida acontecendo. E isso eu acho que faz falta. A gente pode ter uma estética Pinterest, mas aderir um pouco de vida a isso, e não querer que tudo seja muito perfeitinho, que aí eu acho que perde a graça do negócio.
E dentro disso, né, dessa ideia de perfeição, eu acho que a imperfeição é coisa de it girl no geral. Não só essa coisa de vida acontecendo e tal, mas essa coisa de você ser meio bagunçadinha, sabe? Às vezes seu cabelo não tá com aquele babyliss perfeito, ele tá mais bagunçado mesmo. Nossa, meu cabelo tá com arrepiado, e daí que tá arrepiado? Vida que segue, sabe? Eu acho que falta um pouco essa ideia. Melhor ideia de estilo pra mim. E olha, gente, eu falo assim, fazer uma autocrítica. Eu sou muito perfeccionista nesse sentido. E aí, às vezes, por exemplo, eu fui fotografar ontem, né, pra trabalho mesmo. E aí eu vi que meu cabelo, na foto, ele tava com um negocinho assim. E aquilo me incomodou tanto. Quando o fotógrafo mostrou, olha que foto linda, eu só consegui olhar pra aquilo. Eu falei, meu Deus, meu cabelo tá pro alto, vou ter que arrumar. Só que não, cara, a vida acontecendo, você tá ali fluindo, é tão legal ser assim, sabe? Ao invés de ficar... tudo muito pensadinho, muito robozinho. Então isso também é uma autocrítica, pra gente viver mais, sabe? E não buscar tanto essa perfeição de ser tudo montadinho. E até se a gente pensa na nossa beleza mesmo, na nossa estética, acho que as it girls, elas também têm coisas ali na beleza delas que faz elas serem elas, digamos assim. Todo mundo tem alguma coisinha ali que vai sair do padrão boneca, do padrão doll, assim, sabe? Porque a gente hoje em dia tem muitas pessoas ali que estão muito embonecadas, né? A pessoa não pode ter uma linha de expressão que ela já acha que tá errada, que tem que tacar botox ali, porque, meu Deus, minha testa tá mexendo, sabe? E eu acho que essa ideia da imperfeição, sabe? Às vezes você tem um dentinho que é um pouco tortinho, ou você tem pintas específicas, ou você tem frizz no cabelo, qualquer coisa, sabe? Coisas que tragam mais essa humanidade. E eu acho que a gente, hoje em dia, tá muito nessa ideia de perfeição também pro físico, né? Que a pessoa tem que ter um formato de rosto desse jeito, e aí tem somatória de beleza, porque supostamente beleza é matemática, isso, aquilo. E, cara, não é, vida não é matemática, sabe? E eu não acho que beleza também é. Porque tem pessoas, às vezes, que elas não têm ali o rosto perfeito, digamos assim, que seria colocado naquela máscara da beleza e daria nota 100, sei lá qual que é a nota disso. Mas você olha pra pessoa e ela te desperta muita ideia de beleza, porque ela é confiante, porque ela tá vivendo, sabe? Ela tá confortável sendo quem ela é. E muitas mulheres que a gente acha belíssimas, que eu acho belíssimas especialmente, tem muitas características ali que, se fossem pessoas anônimas, por exemplo, e que não foram já validadas por uma mídia e por isso elas são consideradas bonitas, às vezes a pessoa podia ter problema com isso. Se a gente pensa, né, na Vanessa, mãe da Lily, inclusive, da Lily Rose, né, ela tem o dentinho separado. E eu acho que isso é a característica dela, entendeu? A característica marcante dela é aquele dente. E com certeza ela já ouviu muita crítica dele, tá, gente? Gente falando que não é bonito, que ela devia colocar aparelho e tudo mais, mas eu acho que dá uma ideia de beleza muito grande pra ela, sabe? Que é esse je ne sais quoi francês, assim, essa ideia que você não precisa ser perfeita. Então, ter um detalhezinho da sua beleza faz toda a diferença. E eu vejo tanta gente que fica assim, ai, eu não gosto do ossinho do meu nariz. Sabe? Quando a pessoa tem um morrinho aqui no nariz. Cara, é tão bonito, tão charmoso, sabe? Todos os tipos de nariz são bonitos e todos os traços são bonitos também. A gente tem que abraçá-los e realmente portá-los pra gente poder se sentir bonita e transmitir beleza pro mundo também. Outra coisa que eu sempre falo aqui é sobre ter repertório. Mas para além de ter repertório, acho que uma coisa muito de it girl é não ser só bonita, é ser interessante. E as pessoas hoje em dia eu não acho que elas estão muito interessantes não, tá, gente? Sabe por quê? Porque a gente não tem nem muito tempo, né? A gente vive tanto na correria que o pasteurizado ele é realmente mais fácil ali. E a gente vai ficando com a cabeça peitinho de frango mesmo, cérebro de peitinho de frango. E acontece, é só importante a gente ter essa autocrítica de saber. Tô deixando a minha curiosidade de lado. Isso me aconteceu recentemente, inclusive. Eu tava trabalhando muito, eu tava muito imersa em muita coisa acontecendo. E eu percebi que eu não tava descobrindo músicas novas. Que isso é algo, gente, muito importante pra mim. Eu escuto muito música. Eu não sou uma pessoa muito de cantar, nem de dançar. Eu danço super mal, inclusive. Mas eu gosto de escutar muita música. Eu gosto de descobrir muita música. E quando eu era mais nova, que eu tinha mais tempo, obviamente, né? Porque antes eu tava na escola, depois eu tava na faculdade, só fazia estágio no máximo. Então eu tinha muito mais tempo ali, né? E eu descobri muita coisa boa, muita música boa, sabe? E nos últimos tempos eu percebi que eu não tava descobrindo nada. E que muitas vezes eu não tava nem escutando música sozinha. Tava escutando música em conjunto, né? Por exemplo, tava com amigos e escutava música. Tô aqui com o João escutando música compartilhada. A gente gosta muito de ouvir vinil e bacana. Só que as minhas músicas, as minhas descobertas, sabe? É muito importante que a gente seja curiosa. A curiosidade faz parte de você ser uma pessoa mais interessante. E não, curiosidade não necessariamente é você saber de tudo, é você ser a pessoa mais inteligente do mundo.
é sobre você ter essa faísca pela vida, querer aprender coisas novas, de saber ouvir os outros, de querer entender mais sobre outras coisas. E aí quando você pensa nas divas, né, nas It Girls antigas, elas eram várias coisas ao mesmo tempo. Elas tinham muitos interesses, né? Uma coisa que eu acho super curiosa, por exemplo, da Lucy Liu, né, nossa pantera ali, que é uma mulher maravilhosa, né, já fez vários filmes, é atriz e tudo mais, e ela é extremamente bonita e estilosa também. Mas vocês sabiam que ela é pintora? Quando eu descobri isso, eu achei tão legal, e ela se tornou uma pessoa tão mais interessante pra mim quando eu soube disso, que ela tinha, enquanto hobby, e eu acho também que ela expõe eventualmente, mas enfim, ela também é pintora. Então se a gente pensa na Bianca Jagger também, é muito associada à esposa do Mick Jagger e uma mulher super estilosa, né, tipo o Andy Warhol amava ela, por exemplo, tirava várias fotos, eles eram super amigos, mas ela era também ativista, por exemplo, isso é muito maneiro. A Jane, a própria Jane, né, que era atriz, era modelo, era it girl, a gente associa ela muito a estilo, mas ela também cantava, por exemplo. Já fez diversos álbuns, inclusive solo, né? Ela é muito associada ao Serge Gainsbourg, mas ela também fez álbum solo. Então a pessoa ela precisa ter aquelas coisas que fazem ela ser ela para além do estilo, sabe? Interesses, coisas que ela gosta, para deixar o mundo dela mais rico mesmo e ela ser uma pessoa mais interessante. Tô dizendo que as pessoas hoje em dia não têm isso, mas eu acho que na rede social acaba que a gente fica muito ali, sabe? Às vezes eu falo de mim mesma, eu até fico tanto tempo ali consumindo conteúdo, que aí não dá nem tempo, nem espaço mental pra eu ter curiosidade por outras coisas. Porque aí junta com trabalho, junta com tantas coisas que você tem que preocupar, vida adulta. Então a gente nunca pode perder essa faísquinha que tem dentro da gente, dos nossos gostos. Ter uma trilha sonora própria, e eu não tô falando de música. Eu tô falando sobre identidade. Sabe quando você olha pra uma pessoa, tipo, sei lá, Kate Moss, e você associa ela a uma coisa mais rock and roll, por exemplo? A vibe que a pessoa tem, ela é super importante. Eu, por exemplo, inclusive, eu sou uma pessoa que escuta muita coisa. Eu adoro diversos tipos de música, assim, indie, MPB e tudo mais. Eu escuto muito MPB, inclusive, que acho que é algo que eu nem falo tanto, mas eu escuto muito MPB. Especialmente pelo João. Eu comecei a escutar muito por ele, porque ele gosta muito e a gente tem diversos vinis, né? A gente faz coleção, então a gente escuta muito junto. Mas assim, eu acho que eu me associo mais, por exemplo, a uma coisa mais folk, sabe? Ou uma coisa mais... não só folk, mas também essa ideia mais Fleetwood Mac, por exemplo. Eu acho que a minha vibe, estética, é um pouco disso. E eu acho super legal pensar que as pessoas têm essa ideia, sabe? Isso vale também, até se a gente for pensar agora especificamente, falando de filmes. Então a pessoa pode gostar de diversos filmes, mas ela tem aquelas coisas ali que tem muito a estética dela, sabe? Tipo, nossa, eu sigo uma menina, inclusive, que ela é muito Wes Anderson, sim. Você olha pra ela e fala, Wes Anderson. Não sei se ela gosta, não sei se, sabe, é o diretor favorito dela, mas ela tá muito naquele universo, poderia ser uma personagem daquele tipo de filme. E eu sou uma pessoa muito imaginativa, né, gente? Como vocês já devem ter percebido. Então eu gosto muito de fazer essas associações e eu acho que traz muito molho e brilho pra pessoa. E acho que isso é uma coisa muito de It Girl. Pensa na Alexa Chung, por exemplo. Tudo bem que ela namorou, né, o Alex Turner do Arctic Monkeys. Mas assim, você imagina ela com outra coisa sem ser indie? Por mais que ela deve escutar outras coisas, mas muito indie. Vocês entendem? Muito indie, muito Sofia Coppola também. Eu acho que se eu tivesse que falar uma diretora ou diretor pra ela, eu diria Sofia Coppola. E por último, algo que eu acho muito de It Girl é não tentar aparecer, só ser. Eu acho que as pessoas hoje em dia andam tão performáticas, sabe? Tudo você quer performar e tudo tem core nas redes sociais. Ai, Barbie core, não sei o que core. E são todas performances e micro performances que vão acabar muito rápido. Então essas trends que chegam e aí todo mundo adere, e aí todo mundo consome, gasta horrores, produz um tanto de lixo pra depois ir embora, né? Tive que dar uma militadinha aqui, mas tudo bem. Sabe essa ideia que as pessoas precisam muito performar? Só que eu acho que uma It Girl de verdade, ela não quer parecer nada. Apenas com ela, com o que faz sentido pra vida dela. E aqueles gostos que ela tem. E aquilo que faz ela ser ela mesma, sabe? Nessa ideia de performance também, por exemplo, quando a pessoa quer parecer muito sexy. E aí dentro, especialmente do ideal de sensualidade que é vendido, porque as pessoas falam como se ser sexy fosse uma coisa só, né? Eu acredito que tem muitas coisas que são sexy pra além do tradicional. As mulheres que eu considero mais sexys, por exemplo, não necessariamente elas são, tipo, mais as femme fatale, assim, sabe? Eu acho a Jane, por exemplo, extremamente sexy. Mas é um sexy que é o diferente, não é um sexy Mônica Bellucci, por exemplo, ou a Angelina Jolie, que são mais essas mulheres fatais, assim.
ela é um sexy confortável, um sexy leve, bem jovial também, bem fresh, digamos assim, sabe? Então eu acho que tem várias formas da gente ser sexy. Ser sexy tem a ver muito com a nossa confiança também, como que a gente se sente com a nossa beleza, como que a gente tá leve, a gente chega, enche o ambiente, olha que pessoa confiante, olha que pessoa que tá se sentindo bem sendo quem ela é. Porque se a gente fica muito acanhadinha, gente, não dá, né? Uma pessoa não dá pra passar a transmitir essa ideia de sexy ficando acanhadinha, não dá. Então, a pessoa que é it girl, ela não quer parecer nada, ela não quer ser desejada, por exemplo, ela tá só sendo, existindo ali, vivendo a vida dela. E aí, porque ela tá tão confortável sendo quem ela é, ela transmite essa ideia de beleza e de sensualidade pra gente também. E quando o estilo, gente, ele nasce de dentro, ele tem uma força que não dá pra gente replicar também, sabe? Por mais que a gente tenha referências, a gente pegue referências ali o tempo inteiro, sabe? Eu gosto muito daquela frase de se você me acha legal porque você não conhece minhas referências. Mas o que faz uma pessoa ser a pessoa é trazer várias referências e fazer ela. Que aí é uma coisa única, sabe? É todo o seu repertório de vida ali em você. E aí, se a gente pensa nessas it girls antigas, elas têm tudo isso que eu falei aqui nelas, né, de forma muito natural. E é por isso que tantos anos depois a gente ainda tá falando delas. Eu fico muito pensando nessas it girls atuais que a gente tem, sabe? Que são consideradas it girls e tal, e às vezes são pessoas muito ali dentro de um padrão e que são mulheres bonitas, mas elas estão, sabe, muito montadinhas. Eu fico pensando, será que daqui 30 anos a gente ainda vai estar falando dessas pessoas? Não sei. O que vocês acham? Me conta aqui nos comentários também. Eu acho que é isso, gente. Acho que todo mundo pode ser uma it girl. Só liberar o seu ali de dentro pra fora. E, gente, eu acho que estilo é descoberta, é tentativa e erro. É você ir seguindo sua vida e as coisas irem acontecendo. Até que você se sinta confortável e aquilo fica super natural pra você, sabe? Eu acho que quando a gente fala de estilo, é sobre vestir pra gente mesma. E viver do nosso jeito, sem molde, sem amarra. E ter coragem de seguir o que nem todo mundo tá fazendo, né? Porque nem tudo vai fazer sentido pra nossa vida e tá tudo bem. Vamos sair um pouco dessa lógica de consumo e de coisas que são muito pasteurizadas e óbvias e perfeitas? Porque ninguém merece, sabe? Perfeição tá muito chato, cansei. É isso, gente. Acho que eu falei demais. Falei, né? Inscreva-se aqui no canal, vamos fazer essa comunidade crescer também. Vocês viram que eu tô dedicada, né? Um super beijo, musas!